CBN. Mulher em Pauta. Uma professora de 62 anos foi presa em Bebedouro após confessar ter matado o namorado dela de 21 anos com tesouradas e enterrado o corpo no quintal. Um caso aí que aconteceu no final da última semana, né? Que rendeu muitos comentários, claro, nas redes sociais, na mídia também. E é um caso que reacende também um debate delicado. Os homens que são vítimas de violência estão desamparados pela lei, isso falando de violência cometida aí por mulheres, né, contra homens. Existe já um projeto em discussão no Congresso que propõe ampliar a Lei Maria da Penha para incluir também os homens, viu? Claro que é uma iniciativa que já divide opiniões, que é polêmica também. E existe uma preocupação, né, que isso cause também retrocessos na proteção às mulheres. No Mulher em Pauta de hoje, a gente conversa com a nossa colunista, a advogada Thaís Cremasco, para entender melhor essa questão, o que está em jogo também nessa proposta. Doutora, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Que tema espinhoso hoje. Vamos falar sobre a violência. Boa tarde. Homem. Aliás, doutora, já fazendo uma provocação aqui também para os nossos ouvintes, né? Existe homem vítima de violência doméstica? Isso é exagero? O pessoal pode participar aqui com a gente, mandando a opinião para o nosso WhatsApp 991869070. Mas, doutora, começo com você, né? Primeiro, como é que você avalia esse caso que voltou a colocar, né, esse tema da violência doméstica contra os homens em evidência na mídia? Sim, bom, antes de tudo é muito importante a gente dizer que a violência doméstica pode sim ser praticada por mulheres contra homens, isso existe, não é uma coisa super rara, acontece com frequência, mas é muito importante a gente entender uma coisa, a Lei Maria da Penha, ela não protege o gênero biológico feminino, mas uma estrutura de poder que é muito mais complexa do que simplesmente homens e mulheres. Então essa é a primeira provocação que eu vou fazer aqui. Aí já vai a provocação para o outro lado, né? Porque, de maneira geral, doutora Thaís, o homem que é agredido não deveria revidar, né? Aí já começa essa questão, mas ele não revida, ele acaba morto. É polêmico demais, né? Sim, nossa, é muito interessante o que você está falando, Marco, porque a gente sabe que os homens que sofrem violência, eles têm, inclusive, um preconceito ao chegar na delegacia, a gente sabe que eles são ridicularizados em rodas de conversa, então é muito possível que uma série de homens sofram violências também e não tenham coragem de denunciar, né? Na verdade, se a gente for comparar em números, de mulheres que são vítimas de feminicídio e homens que são vítimas de homicídio em decorrência de violência doméstica, a gente percebe que a gente está falando de duas realidades absolutamente distintas. Ou seja, a violência contra a mulher ainda é muito mais, infinitamente maior do que a violência contra os homens. Mas é muito importante que os homens saibam que todas as estruturas que protegem as mulheres também protegem os homens através do Código Penal. Então, eles têm direito à medida protetiva, afastamento e uma série de proteções contra violência mesmo, física, moral, psicológica, tudo que tem na Maria da Penha tem no Código Penal, então vocês estão protegidos também. Pois é, doutora, há quem diga, né, que a lei atual, ela deixa os homens desamparados em situações de violência doméstica, mas então não é bem assim, né? Hoje, que mecanismos a gente tem, já legalmente falando, né, para proteger os homens quando existe essa violência praticada por mulheres, né, contra homens? Muito interessante, Tayla, e todos os mecanismos estão à disposição dos homens. Não existe a delegacia do homem, mas a delegacia comum é o lugar onde esse homem pode fazer essa denúncia, ele tem direito à medida protetiva, ao afastamento, todas as proteções, mas tem uma questão que é muito importante, o homem se sente ainda muito envergonhado de procurar ajuda numa delegacia, né? Então a gente sabe que essa mesma estrutura que violenta as mulheres também é uma estrutura que violenta os homens. Os homens também sofrem com o machismo, com essa ideia de que o homem tem que ser forte, de que onde já se viu apanhar das mulheres. Então a gente sabe que existe uma resistência social e cultural. Mas pela lei, é muito importante que a gente saiba que toda essa proteção está tanto no Código Civil
como no Código Penal, como na Constituição Federal, garantindo aos homens o boletim de ocorrência, a medida protetiva e todo o afastamento, indenizações, tudo que a mulher tem direito, o homem tem direito também. Só não vou dar o nome do nosso ouvinte aqui, porque eu não quero que ele seja processado por causa desse comentário que ele fez, mas ele disse que levou 2 tapas da ex-namorada e, como bom homem, ele ficou quieto. Só que agora eu vou para a pergunta, depois desse relato, eu vou para a pergunta da questão que você acabou de falar, doutora Thaís, da vergonha, né? Que é aquela história, apanhou porque quis ou é só sair de casa? Mas eu volto na primeira questão, de o homem não revidar, porque ele perde a razão também, né? Do mesmo jeito que ele pode abrir um processo, fazer um BO por ter sido agredido, se ele revidar a agressão, aí já é outro instrumento da lei, é outro tipo de lei, não é? Com certeza, Marco, interessante porque a gente fala sobre a legítima defesa, né? Então, num primeiro momento ele vai pensar, bati, né, apanhei, posso bater de volta. Mas não existe proporcionalidade, na maioria dos casos, de força entre homens e mulheres. Né? A gente sabe que existe uma diferença de força física na maioria dos casos. Tem casais que não, mas na maioria dos casos a gente sabe que o homem, ele é mais condicionado, ele sabe, ele cresce aprendendo a brigar, a lutar, e as mulheres não. Então, por uma questão social, a gente ainda vive essa desigualdade. Então, aquele homem que revida, Marco, ele corre o risco muito grande dessa legítima defesa não ser legítima, porque ele acaba excedendo na força. Então, ele quer se defender, ele sai de perto, ele segura a mão da pessoa, ele impede aquela violência, mas revidar, de fato, não seria o caso, né? E, obviamente, procurar, sim, ajuda, né? Os homens, eles precisam, sim, quebrar esse paradigma e, quando está sofrendo violência, pedir ajuda do Estado, pedir ajuda da sociedade. Ninguém merece viver uma vida com violência e com abuso, né? Olha, o relato do nosso ouvinte aqui, que a gente começou falando em tom de brincadeira, mas ele faz um relato que no dia que aconteceu essa discussão, que ele foi agredido pela ex-namorada, a vizinha chamou a polícia e o policial disse para ele o seguinte: se você tivesse agredido a sua namorada, você estaria preso agora. Então, acho que vai exatamente ao encontro do que você acabou de explicar, né, doutora? Total, Marco. Então, além de uma violência física, esse ouvinte, ele foi revitimizado pela própria estrutura, né, de poder, porque ele deveria, sim, ter o amparo da polícia, ela deveria responder pelo crime de violência física, né, pela agressão que ela cometeu, essa violência física que ela cometeu. Toda lei que protege mulheres, de novo, ela protege os homens, né? A mulher não tem o direito, pelo fato de ter uma diferença física, ou a Lei Maria da Penha não dá um espaço para que a mulher cometa violência contra o homem, né? Isso não existe em absolutamente nenhuma esfera da Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha só existe e ela é direcionada às mulheres. E eu sou contra que os homens entrem nessa proteção, porque, diferente dos homens, nós mulheres somos historicamente, ao longo de toda a humanidade, vítimas de violência, desde a antiguidade, da Idade Média. Então, é uma estrutura, né? E só por isso que existe essa lei, por causa dessa diferença que é muito histórica. Mas, hoje em dia, a proteção é ampla para ambos os gêneros, homens e mulheres. Até falando sobre a Lei Maria da Penha, né, doutora, a gente citou aqui no início que tem um projeto, né, uma proposta aí no Congresso de uma deputada federal, curiosamente uma mulher, né, que quer incluir aí os homens na Lei Maria da Penha. Aí ela fala aqui na justificativa, né, que existe uma lacuna na proteção do ordenamento jurídico brasileiro para a violência praticada aí contra os homens, né? E aí ela até argumentou que ela foi eleita por homens e mulheres, então ela vai defender aí os direitos dos dois gêneros, mas não é bem assim, né, doutora? Pelo que você explicou, essa lacuna, né? Quando a gente fala da violência contra o homem, ela não existe na lei. Nossa, Tayla, em hipótese alguma, não existe uma lacuna legal. Até porque a Lei Maria da Penha, ela não traz um novo tipo penal. Ela só tem uma estrutura para defender mulheres, porque o número de mulheres agredidas é grande. Mas, por exemplo, vai falar de violência física, tem lá lesão corporal. O estupro não está dizendo que tem que ser uma vítima mulher, pode ser um homem ou uma mulher. Violência moral, psicológica,
Qualquer tipo de agressão, ela vem do Código Penal, e esse Código Penal ele vai falar de legislações independente do gênero. Então, a Lei Maria da Penha ela não inova algum tipo penal novo, um crime novo que não existia. Ela só estrutura como que esse processo vai andar. De fato, um processo onde a mulher é vítima, ele tende a andar mais rápido do que um processo onde o homem é vítima. Mas a proteção, eu insisto, é integral e tem os mesmos tipos penais no Código Penal e na Lei Maria da Penha. Não existe lacuna. Doutora, e quais seriam os riscos, né, de ampliar a Lei Maria da Penha também para homens, né? Quais seriam as consequências para nós mulheres? Eu acho que o risco maior é a gente enfraquecer esse sistema que tentou corrigir essa injustiça histórica de violência contra as mulheres e esse desequilíbrio, né, que não é no Brasil, é mundial. Então, são séculos de desigualdade que a lei tenta corrigir. Então, incluir homens nessa estrutura vai fazer com que enfraqueça esse sistema que, no final das contas, violenta muito mais mulheres do que homens. Não que a morte dessa pessoa não seja importante, não que a vida dos homens tem que ser protegida, tem que ser assim, cuidada pelo Estado, pela legislação, mas, na verdade, foram muitos séculos de lutas para que a gente tivesse uma Lei Maria da Penha para proteger mulheres. Os homens já estão protegidos também pelo Código Penal e por não sofrerem violências construídas em séculos, não precisam de uma lei só para eles sobre violência doméstica, porque são raríssimas exceções que isso acontece. Se nesse momento, doutora Thaís, tem um homem recebendo ameaças ou sofrendo violência física ou então psicológica, a quem recorrer e sem ter medo, claro? Claro, delegacia, ele pode fazer o boletim de ocorrência online pelo site do SSP, então ele pode fazer esse boletim online ou ir até a delegacia mais perto de casa, levar as provas, narrar o que aconteceu e pedir a medida protetiva, que é o mais importante. Com essa medida, Marco, esse homem pode ser afastado mesmo da casa. Essa mulher pode ser afastada da casa e o homem vai ficar na casa e a mulher que está cometendo a violência será afastada e responderá ao processo criminal e ele ficará protegido por lei. Bom, mais uma polêmica, né, doutora, que a gente tem que discutir agora aqui no programa, o pessoal tentando incluir os homens aí na Lei Maria da Penha. Doutora Thaís Cremasco com a gente, advogada, nossa colunista aqui do Mulher em Pauta. Muito obrigada, viu, doutora, por mais uma participação e até a próxima semana. Eu que agradeço, gente, até a semana que vem e não me coloquem em saias justas como essa, porque eu não vou defender a Lei João da Penha. Tá certo, é isso aí. Nem eu, viu, doutora? Até mais. O ideal, como disse nosso ouvinte, é não ter violência de lado nenhum. Vamos para o intervalo agora, 13h51.